Olá, meus amigos internautas, internautas e internautes. 19º programa, Leandro Souto Verso. Estamos sobrevivendo. Tu crias nisso antes de fazermos? Não, jamais. Aliás, eu sempre acreditei que nós iríamos longe. Eu sempre acreditei, mas eu achei que nós iríamos ser boicotados muito antes. Então, e eu fico assim pensando, estou pensando aqui agora, que muitos desses e dessas que nos veem, nos assistem, não viram seus doces amados, amadas e amades por 19 vezes esse ano. Pois é. E foi Dia dos Namorados agora, dia 12, hein? Ó, tem gente que está comemorando agora, nessa segunda-feira, pós-Dia dos Namorados, com a gente e não está comemorando com seus amados. Olha que honra para nós. Honra e outra, comemorar aniversário, comemorar Dia dos Namorados, fora do Dia dos Namorados, meu amigo, você merece uma surra. Merece. Você merece uma surra. Merece apanhar. Dizer assim, morrer vivo. Não, eu não estava aqui, não, você estava em coma, tudo bem. Você estava preso, tudo bem. Você não estava em coma, não estava preso, você precisa apanhar. Precisa aprender. Na cara. Só apanhando, só apanhando. Você precisa, como diria meu irmão, você precisa tomar uma surra de Havaianas do lado do prego virado para sua cara. Exatamente, exatamente. A mesma surra de prego, Souto Verso, eu queria dar um camarada chamado Sóstenes. Sóstenes, o nome, o cara que nasce com o nome de Sóstenes, ele não tem como um cara desse não ser escroto. Não, mas ele teria que ser um filósofo, ele teria que ser alguém que viesse com a sabedoria grega, ele teria que ser alguém que nos dissesse para onde ir e não como ele deve ser odiado. Eu queria que esse Sóstenes fosse hoje, assim, humilhado, cuspido, porque ele nos deu o pior projeto de lei que nós não imaginaríamos ao longo de toda a nossa história, pelo menos republicana. Não, é uma surpresa. A gente, é óbvio, nós que trabalhamos com direito, a gente sempre se prepara para o pior, né? Para as piores decisões, para os piores projetos de lei. A gente vê isso na faculdade, é meio maçante a gente dizer isso. Toda hora uma coisa muda, uma outra coisa muda, a gente tem que reaprender as coisas. Mas nós não estávamos preparados para um retrocesso tão grande. Por isso que nós estamos no nosso terceiro episódio, falando desse parlamento maldito, que é o pior parlamento da história, o pior congresso da nossa história. E quando eu falo pior congresso da nossa história aqui, eu incluo todas as fases da nossa história. De Estado Novo, República Nova, a época do parlamento, da monarquia parlamentarista, obviamente a ditadura militar, que durou 20 e poucos anos aí. A gente não teve um parlamento tão ruim como a gente tem agora. Nessa história recente de parlamentos ruins, eu tenho um momento em que o nosso parlamento descarrilhou de vez, que foi quando Jair Bolsonaro, então deputado federal, dedica o voto ao receber a denúncia de impeachment da presidenta Dilma ao milico que a torturou, ao Ustra. E não aconteceu nada com ele. Naquele momento, naquele dia, naquele maldito dia, em que um torturador foi homenageado expressamente por alguém que viria a ser o presidente, ninguém menos que o presidente da República Federativa do Brasil, naquele dia o parlamento se perdeu e se perdeu definitivamente. A ponto de nós termos hoje uma bancada de gente fanática, de gente fundamentalista, de gente não pensante, de gente rasa, de gente de absolutos indiferentes morais, eles não estão nem aí com ninguém. É uma gente sórdida, é uma gente horrorosa, é uma gente que eu queria que morresse num pântano. Não é nada menos do que esse povo mereceria, né? Que em um momento desse como a gente está vivendo, com tanta coisa a ser discutida, tem um Estado a ser reconstruído. Nós temos uma reforma tributária gigantesca a ser feita, nós temos um país a ser administrado, nós temos a questão ambiental, nós temos o aquecimento global, nós temos o uso de defensivos agrícolas assim, praticamente sem limite, nós temos uma questão de violência pública urbana, nós temos o Estado paralelo, o Estado dominado pela milícia, nós temos que discutir assuntos terríveis.
terrivelmente graves, e esse sacripanto, esse energúmeno, no sentido daquele que é tomado da alma pelo diabo, né? Esse energúmeno propõe um projeto de lei que o outro energúmeno consegue votar num regime de urgência de 20 segundos. 20 segundos. Isso é tão absurdo, que eu sugiro a vocês que vocês procurem o vídeo da votação do regime de urgência desse projeto de lei. Procure, vocês não vão perceber, 20 segundos. 23 segundos. O Arthur Lira, para vocês terem noção de como foi uma desfaçatez, é quase como se fosse uma humilhação pública geral da sociedade. Ele, no celular, ele pauta a votação e 23 segundos acaba. Quem concorda com permaneça como estão, acabou, pronto, aprovado, acabou. O que eu acho que eles não calculavam é que haveria essa reação que houve de todos os lugares. Até os moradores da Isentolândia se assustaram. Não entenderam a princípio direito. Na hora que entenderam, todo mundo se estarreceu. Eu faço alguns podcasts, claro, voltado mais ao pessoal da esquerda, mas que sempre é invadido pela turma chata da direita, que xinga a gente. Nós estamos acostumados com isso, faz parte do... faz parte deles, né? A gente está acostumado com isso. Esse projeto foi tão grotesco que não surgiu ninguém. O próprio bolsonarista, ele se assustou. Porque o que esse idiota, o que esse maluco no sentido, não, por favor, naqueles portadores de doença, maluco no sentido vulgar da expressão. Daquele que não regula bem, daquele que perdeu completamente a noção ética basilar das coisas. Sádico. O que ele não percebe é que o que ele propôs foi um verdadeiro estatuto do estuprador. O que ele propôs, na verdade, vai jogar milhares de crianças que são abusadas hoje ainda, desgraçadamente no Brasil, num regime de ainda maior desproteção. O que esse deputado, que é um pastor, deve ser um pastor do demônio, não consegue perceber é que, e não sabe, não entende, nega, né, porque não consegue trabalhar com a realidade, é que no crime de estupro, principalmente no estupro de vulnerável, principalmente no estupro, quem sofre o crime é aquela criança, aquela adolescente que vai ser violada, violentada por aquele que deveria protegê-la. E que geralmente é pai, tio, irmão, padrasto, avô, padrinho, vizinho legal, pessoas em que ela confia. Leandro Souto, eu trabalhei com 40 anos no justiça criminal. Eu nunca vi um crime de estupro, um único crime de estupro que haja arrombamento de porta. A gente falou, o Roberto falou isso em um outro episódio. Porque a vítima está segura que não vai ser violada, porque ela confia naquele que ela descobre depois seu agressor. Até então ela não sabe disso. O que ele vai falar para essa criança? Se eu for preso, você vai também, sua mãe vai também, e você vai ficar mais tempo do que eu, porque esse canalha, ele imagina uma pena maior do aborto do que a do estupro que a mulher sofreu. Ele não tem ideia, Souto Verso, que essas mulheres irão a júri, que essas crianças e adolescentes irão para a Fundação Casa. Ele não consegue ver porque um obtuso, um ditador, um facínora, que se julga falar em nome da divindade, para quem ele acha que recebeu procuração de Deus para falar em nome dele, que essas mulheres irão para a júri, elas serão julgadas, irão para um julgamento popular, elas serão sentadas perante 7 pessoas, elas serão acusadas perante a sociedade. Eu quero ver o promotor, a promotora, que no plenário do júri, lá para a sociedade, disser que devem condenar aquela mulher que interrompeu a gestação em razão do estupro que ela sofreu e que muito provavelmente não foi sequer processado. Ele não tem ideia do que ele faz.
Ele não tem ideia do que ele propõe. Ele é um idiota, um fascinoroso, um simplista, negacionista, que acha que ele está defendendo a vida. Não, ele está defendendo a morte. A morte. Ele defende a morte. Eu fico assim, você é um advogado ligado à área de família. Você é um advogado que lida com o abuso sexual numa dura realidade das famílias brasileiras. Imagina chegar para essas suas pessoas que vêm aqui, essas mulheres desesperadas que vêm aqui, dizendo, olha, agora ele está protegido. Por que ele está protegido? Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, o crime a ser imputado a essa pessoa é maior do que aquele que ele vai sofrer. Ele está sossegado, ele está pacificado. Velho. E vejam, não precisa, a gente não precisa ser inteligente, a gente precisa conhecer direito. Você não precisa ter assim uma sapiência acima da média do cidadão, do homem médio, que nós dizemos, para entender que como que uma mulher vai denunciar uma pessoa por estupro, sabendo que ela vai ter que, de repente, se submeter ao aborto. Ela não vai poder nem se submeter ao aborto, porque a pena dela vai ser maior. Então, de onde brotou a ideia de que isso vai proteger alguém? E mais, por quê? Porque que proteção é essa tarifada? Que ela pode fazer o aborto, teoricamente, até a 22ª semana. A partir do primeiro dia da 23ª semana, ela passa a incorrer em crime grave. Grave. Ocorre que muitas vezes eu tive centenas de casos assim, essa gravidez só é percebida quando ela já está avançada. Por muitas razões. Primeiro, às vezes, porque é uma criança, certo? Que não consegue discernir o sintoma da gravidez. Ela não sabe que está grávida. Ela vai perceber que está grávida muito lá para frente, quando a barriga dela estiver crescendo muito, ela não sabe por que está crescendo. Quando a mãe dela, a tia, a avó, a professora, alguém perceber que a barriga dela está crescendo, é que ela vai perceber que ali existe um processo gravídico em curso. Né? Qual é o princípio cristão, vamos dizer assim, que esse camarada se julga, que justifica o crime a partir da 22ª semana e anteriormente 22ª semana não? É inexplicável. Isso é tão louco, isso é tão louco. Eles não entendem, a burrice deles é tão grande, que assim, hoje o Supremo Tribunal está discutindo, que inclusive foi retirado de pauta, enfim, não vou nem criticar o ministro aqui, porque, enfim, foi retirado de pauta o julgamento que estava no Supremo, que estava discutindo até quando a interrupção da gestação ela é viável ou não, e a mulher não tem que ser penalizada, isso em caso de aborto legal ou não, né? Então estava-se aquela discussão de 12 semanas, 22 semanas. Então, os defensores, aliás, quem estava contra esse julgamento e essa tese de que o aborto deveria ser legalizado no Brasil, estavam dizendo que a partir da concepção você já teria um ser humano, o que a ciência diz que não. Enfim, a ciência diz que não, mas nós estamos exigindo demais que esse povo ouça a ciência, né? Só que agora, neste projeto, o que eles falam? Eles falam que no caso do aborto legal, a partir da 22ª semana já não pode mais interromper a gestação. Então, o que é esse interregno antes das 22 semanas que eles estão colocando nesse projeto de lei? Ué, eles estão considerando então que antes das 22 semanas nós não temos vida? Exatamente. Ninguém parou para pensar. Será que esses caras são tão idiotas e tão seguros do que eles vão dizer, que o que eles assumem nesse projeto de lei é que até 22 semanas nós não temos uma vida formada, nós não temos um embrião formado, nós não temos uma vida que mereça uma proteção do Estado até 22 semanas. Como o Roberto disse, virou 22 semanas, o primeiro dia depois de 22 semanas, aí essas pessoas estão considerando que ali existe algo que possa ser passível de proteção pelo Estado, de punição como crime. Eu acho que isso vem de um espelhamento da lei que permite a extração de órgãos. A lei que permite a extração de órgãos, certo? Ela diz que uma junta médica vai declarar a morte cerebral.
A partir desse momento é possível tirar coração, rim, etc., e todos os outros órgãos que um dia puderem ser aproveitados, reimplantados. Muito bem. Ora, só pode haver a retirada do seu coração porque você não está mais vivo. A lei que autoriza o transplante, ela cria um conceito normativo de vida. A vida deixa de existir quando o sistema nervoso central deixa de operar, o que não significa coincidir com a parada do coração. Muito bem. Se ali não há vida, você vira objeto de direito, você é coisa. Por isso que você pode ser objeto de disposição de órgãos e tudo mais. Eu sei que é meio chocante a gente falar que a gente vira coisa, mas são as duas categorias que tem no direito. Ou você é sujeito de direito ou objeto de direito. Não tem uma via aí intermediária. Nós que adoramos nossos pets, a gente tem que se conformar com isso. Na questão da gravidez, ele parte da mesma situação. Olha, até a 22ª semana não se formou o sistema nervoso central. Então ele está reconhecendo, muito obrigado, ele está reconhecendo, que até a 22ª semana não existe vida a ser protegida, no sentido jurídico do termo. Prestem bem atenção nisso. Porque ele está autorizando, portanto, a partir desse entendimento, que é o entendimento majoritário desses pentecostais, que até a 22ª semana, o aborto, a interrupção da gravidez, certo, é uma decisão clínica que a gestante pode tomar com o seu médico, porque até lá, ele reconhece que não há vida, porque só vai haver vida a partir da formação do sistema nervoso central. Por isso que esse sacripanta, por isso que esse maldito, por isso que esse mau caráter, né, escreveu a lei dessa forma. Ora, então vamos aproveitar vamos dar uma vacina na bunda dele, antifundamentalismo. Ele criou, contra a própria inteligência dele, um argumento que eu sempre defendi. Olha, enquanto não houver sistema nervoso central, não há vida no sentido jurídico da expressão. Portanto, não há crime contra a vida porque vida não existe. Pode, eventualmente, existir ou não, no caso de anencefalia ou qualquer outra síndrome fetal, por exemplo. Ele faz isso. E ele não tem ideia do que ele fez. Ele não tem ideia do paradigma que ele criou para a defesa do aborto em todas as situações. Bastando a mulher chegar e falar, eu quero interromper a gestação. Ele cria um paradigma, porque essa lei, ela sepulta de vez aquela ideia de que, a partir da concepção, que é o que diz hoje o Código Penal, então, assim, o aborto ele é punido, tirando os casos legais, né, do aborto legal, que é o estupro, é o problema, causa ameaça à vida da gestante. A partir da nidação. A partir da nidação. Então, colou enfim, no útero lá. No útero. Dois homens discutindo nidação, é uma maravilha. O conceito ele é normativo. Por exemplo, entre os índios, entre os povos originários, durante muito tempo houve uma fake news dizendo o seguinte: os Yanomamis cometem infanticídio. Não é verdade. O conceito normativo indígena é diferente. Nasce com vida aquela criança a quem a mãe cede o peito para a primeira amamentação. Até se ela não ceder, e o espelhamento com a natureza é evidente, certo? Porque a fêmea pode abandonar o filhote se ela perceber que ele é inviável, certo? Há uma sabedoria instintiva nesse sentido. A Índia pode fazer a mesma coisa. Então, o nascimento com vida, a vida ela é normativa, é um conceito normativo. Né? A vida não é um conceito biológico, ela é uma realidade biológica. Mas a partir de que momento ela será considerada, certo? Isso é uma questão que o direito, o que eles querem fazer? Eles querem considerar como vida a partir da concepção. Né? Só que essa situação, a partir da concepção, gera para eles uma série de problemas. Certo? O primeiro problema é exatamente estabelecer qual foi o momento exato da concepção. O segundo problema é estabelecer
que nesse período, entre a concepção, essa gravidez pode deixar de existir. Os abortamentos naturais, nesse período, são comuns, muitas vezes imperceptíveis. O que nós temos aí, uma coisa aí, Leandro, que a gente tem, é a burrice a serviço do fundamentalismo, ou o fundamentalismo a serviço da burrice. E você falou uma questão interessante, porque assim, o abortamento natural, ele ocorre muito. Então as mulheres costumam abortar de forma natural, enfim, a gravidez não vai para frente. Um outro problema que eu vi que ninguém está falando é o seguinte, o quanto de loucura vai existir no médico, de uma mulher que acabou de abortar de forma espontânea, do médico chegar e falar assim, não, essa mulher cometeu um aborto, eu tenho que comunicar à autoridade. Bom, terceiro ponto, certo? Essa lei cria um impasse para o sigilo médico. Para o sigilo médico. Pois é. Se ele está diante de um crime apenado com reclusão, um crime grave para a gente é todo aquele cuja pena máxima é superior a 4 anos. Né? Que os outros são de pequeno potencial ofensivo. Olha, então ele está diante de um crime grave, está diante da prática de um crime grave, certo? Se ele não denunciar, ele pode ficar, médico, receoso de ser acusado de omissão, de ser acusado até de favorecimento, porque está escondendo uma pessoa da autoridade, etc. Mas há a questão do sigilo médico, e o sigilo ele é absoluto. Nós não podemos relativizar o sigilo. A Igreja Católica ela existe há 3.000 anos porque o sigilo é absoluto da confissão, desde o seu primeiro momento. Em que situação o padre pode revelar o conteúdo da confissão? Nenhuma. O direito canônico proíbe qualquer espécie de quebra dessa relação de sigilo. Aliás, essa relação de sigilo durante muitos séculos exatamente foi um dos grandes alicerces do poder do padre sobre a comunidade. O padre conhecia todo mundo intimamente, mas ninguém sabia o que o padre sabia dos outros. Havia um receio geral. O padre ele era a grande autoridade moral porque ele sabia de todo mundo, mas ele não revelava. O que ela cria, certo? Ela cria esse problema do sigilo profissional, que o médico não pode romper. Nós temos agora, recentemente, a questão de 2 semanas atrás, de uma semana atrás, a ministra Daniela Teixeira, do STJ, ela julgou, né, ela trancou uma ação penal exatamente por isso, porque o sigilo médico foi quebrado num crime de aborto. Exatamente nessa circunstância. E foi seguida pela unanimidade dos votos da quinta Câmara, da quinta turma, que é uma turma conservadora do STJ. Agora, se é assim, ele vai criar... Quem vai denunciar quem? Sabe quem vai denunciar a gestante? A família. Ele joga para a família, né, aquilo que quem um dia leu Freud de botequim, certo? Quem está sozinho no botequim deve já até ter recebido um folhetim do Freud. Freud dizia que a família também é uma célula de opressão, embora também seja uma célula de proteção, é para isso que ela serve. Né? Mas essa família vai se tornar a pior experiência possível para a mulher violentada. Seja ela adulta, seja ela criança, seja ela adolescente. Ela vai estar... Isso vem... E se esse pessoal é o defensor da família, o defensor dos valores da família, esse projeto de lei fulmina a família de morte. Ele destrói a família. Ele dissolve a família. O deputado, eu fico imaginando qual deve ser a assessoria de um deputado desse. É o pior tipo de... E se a gente for levantar, e agora as pessoas estão chamando, eu acho que com bastante propriedade, inclusive, de bancada do estupro, né? Que agora foram os deputados que aprovaram isso, e a gente estava falando, no primeiro desses episódios que a gente estava fazendo, nós estamos fazendo o terceiro hoje sobre o pior congresso da história, a gente estava falando da CCJ, né? Dos absurdos que são aprovados na CCJ, que é presidida por Bia Kicis. Então,
não precisa falar muito em quem aprovou isso. Carla Zambelli, Bia Kicis, Nicolas, aquele Coronel Paulo Bialiski, aquela Coronel Fernanda, que inclusive é uma pessoa horrorosa, um ser humano assim, que usou a morte do irmão de Sâmia Bonfim como uma forma de afronta a ela em uma das discussões da Câmara, que inclusive Sâmia, você tem toda a nossa solidariedade aqui, é uma pessoa horrorosa, Sâmia nos representa. Um ser humano lamentável, um ser humano horroroso, um ser humano de uma moral assim baixíssima. Aquele Bruni, né? Aquele outro Brunini, que é outro um ser humano deplorável, um ser humano horroroso. Numa das situações da Comissão de Justiça, se vocês forem ver, houve uma discussão entre o ministro Pimenta e o deputado Bilinski. Né? Que o ministro Pimenta foi irônico com ele. Disse, olha, o deputado Bilinski perguntou se ele havia utilizado o avião com a família, com a mulher, falou que sim, porque ele e a mulher se davam bem, ao contrário. O relacionamento dele era uma troca de respeito, não uma troca de tiro. O deputado Bilinski, todos nós sabemos, certo? Foi absolvido, sequer processado, foi considerado estar em legítima defesa, uma situação que resultou na morte de sua então noiva, né? Por um tiro por ele disparado. Ele levanta, ele está revoltado, e nas redes sociais do deputado aparece a voz dele límpida, embora estivesse com o microfone desligado. Se você observar a filmagem, ele está com o microfone de lapela. Ele foi lá para fazer o like. Para fazer um like. Só para isso. Só para isso. Que é o que a gente estava comentando antes aqui, a gente estava falando exatamente sobre isso. O Congresso ele está numa fase também. E é óbvio, essa PL, e eu já vou cantar a bola aqui também, eu acho que essa PL, esse projeto de lei, obrigado, Carla Moradeiro, esse PL não vai ser aprovado. Não, eu acho que ele vai ser retirado. Eu acho que ele vai ser retirado. Vão fingir que não se fala mais nisso, vamos mudar de assunto, e ele vai morrer lá, de morte morrida. Isso foi uma tentativa de fazer três coisas, na verdade. Primeiro, você consegue like com os seus asseclas, porque hoje em dia a legislatura é uma legislatura de likes, ela não é uma legislatura de proposição de leis que vão ajudar quem elegeu. Então é uma legislatura de likes. Então você foi lá, como o Roberto está dizendo, todos os deputados estão lá com o microfonezinho de lapela, como nós estamos aqui, né? Vai lá, faz a graça dele, bota o videozinho dele na internet, de boa, conseguiu os likes, agradou a base dele. Eu acho que esse projeto também ele marca uma outra coisa. Ele marca e ele pautou as campanhas municipais para as eleições. O nível dela, não vai se discutir a cidade, não vai se discutir o lixo, não vai se discutir a poluição, não vai se discutir a criminalidade, não vai se discutir a educação infantil, não vai se discutir habitação, não vai se discutir o transporte coletivo, não vai se discutir a ocupação do espaço urbano, não vai se discutir a prevenção contra tragédias climáticas que vão acontecer. Esses assuntos não vão pautar porque a extrema-direita não consegue debater sobre isso. Qual vai ser, por exemplo, o ataque feito a Guilherme Boulos? Ele foi na parada LGBTQIA+, e ele é a favor do aborto. Eles vão bater nessa tecla até cansar, porque eles não têm proposta para nada. Eles não têm nenhuma proposta para coisa alguma. Eles não conseguem debater politicamente com nada, com ninguém. É uma gente pobre, árida, rasa, ruim. Más companhias. E eu vou além ainda. Eu acho que essa questão, esse projeto ele foi votado, foi pautado, foi discutido, foi feito esse escarcéu todo para duas coisas. Primeiro, para testar um veto presidencial, exatamente para isso. Para testar, vamos ver se vai ter coragem de vetar. Segundo, em sendo aprovado, esse veto sendo derrubado, esse veto sendo feito, e esse veto sendo derrubado no Congresso, que provavelmente seria, para que essa questão seja judicializada, seja ingressada como ação direta de inconstitucionalidade, porque é um projeto totalmente inconstitucional. Não seria de ministro. A tia do café do Supremo já dá liminar. Já sabe que é inconstitucional. O jardineiro lá, o cara que está cortando a grama, ele mesmo dá. E aí a gente faz todo esse caminho para voltar o quê? Na primeira casa, no que eu estava falando lá, porque aí na internet, nas redes sociais, vão começar a deixar o Supremo não me deixa, o Supremo está legislando, olha o que o Supremo então, assim, é basicamente isso. E quando o deputado
testa o veto, o que ele faz? Ele coloca o presidente nas cordas. Ele está extorquindo, ele está vendo o limite, é um estudo de limites. Na minha concepção, eu não imaginava que o limite deles fosse tão rasteiro, mas eu acho que esse projeto de lei dá o limite dessa extrema-direita. Do que eles são capazes, até onde eles podem ir. E eles demonstraram até onde eles podem ir com esse projeto de lei. O deputado Sóstenes, quando ele diz, olha, eu vou testar o veto, ele sabe que vai ser vetado, porque seria vetado por qualquer presidente da República que lá estivesse, que não fosse o próprio Sóstenes. Porque a inconstitucionalidade do projeto, ela é aberrante. Ela é aberrante. Seria vetado qualquer que fosse o presidente que lá estivesse, até da extrema-direita, porque o presidente também tem a obrigação de fazer um juízo de constitucionalidade. Por pior que, por mais baixo, rasteiro, há um mínimo ético desse juízo. E eu acredito que essa lei seria vetada. Para derrubar o veto, eles teriam que pagar um preço muito alto. Por isso que eu acho que o Lira, que está dando o sangue, o rim, certo, as córneas, para fazer para fazer a sucessão na Câmara, ele errou o pulo dessa vez. Ele errou o bote. Calculou mal. Calculou errado. Calculou mal. E tanto que a urgência foi retirada. O projeto de lei foi retirado de urgência, né? A gente já chegou no nosso limite aqui, eu só queria dar um recadinho antes do Roberto passar os recados dele aqui, eu fazer o merchan das nossas camisetas. Tem uma enquete lá no site da Câmara discutindo se você concorda, se você não concorda com esse projeto de lei. Tem lá, discorda totalmente. Tem lá, se você concorda com parte, se você não concorda com nada, se você concorda totalmente, se é lindo, maravilhoso, não sei o quê. Nós recomendamos aqui, esse podcast recomenda que você entre lá e vote. Discordo totalmente, tá? Discordo de tudo. Já até onde a gente viu, estava 87% dos votantes lá estavam discordando disso. Isso serve para ser um termômetro também de conformidade ou não das pessoas com esse projeto de lei. Então, entra lá na Câmara, tem lá nas enquetes da Câmara, esse projeto de lei está lá em discussão sobre qual é a sua opinião sobre isso. Então, se você puder entrar lá e votar discorda totalmente, beleza, a gente agradece. Se você concorda totalmente com esse projeto de lei, eu espero que você vá para o meio do inferno, eu espero que você tenha... Eu espero que você cague um rinoceronte em chamas por 8 anos da sua vida, um rinoceronte adulto, eu espero que você morra entalado um tijolo, cagando um tijolo em chamas. Sabe por quê? Eu não conheço ninguém que apoia esse projeto, porque eu não ando com uma companhia. É isso aí. Outra coisa, eu vi as pessoas dizendo na internet, também falando assim, porra, o foda é que eu vi gente boa aprovando isso, sendo a favor disso. Não viu gente boa. Se você viu pessoas aprovando isso, você pode derrubar essa hipótese que você tem na sua cabeça de que essas são pessoas boas. Afaste-se dessas pessoas, tá? Então, fica a dica, Roberto, agora eu sei que vocês estão assim de novo olhando para nós e imaginando onde, como, de que jeito, onde eu clico, como obter nossas suntuosas, maravilhosas, espetaculares camisas Fala Direito. Bonés, fala direito comigo. Canecas, fala direito comigo. Vocês precisam nos prestigiar, porque nós precisamos diversificar a nossa linha de produção. Mas, para que isso ocorra, nós precisamos de likes, apoios, compras, encomendas, cartões de crédito, parcelamentos, Pix, tudo. Escambo. Tudo. Nós aceitamos um pacote de milho, a gente aceita troca de camiseta, nós estamos aqui diversificando, nós não temos nenhum preconceito com formas de pagamento. Nada. Se você puder, mas acessa lá www.lojamerosabor.com.br. Sempre lembrando que de sabor pelo amor com 2 de S. Deus, com 2 S, né? Com 2 S, por favor. Lojamerosabor.com.br. Você pode ver essas camisetas, tem várias cores, tem vários tamanhos. Tem feminino, tem boné, tem 2 tipos de boné lá, se você quiser. Se você é a barreta Vida Louca, tem lá também.
Se você é mais assim, caminhoneiro, tipo nós, assim, cervejeiro, tem esse outro com redinha atrás. Então, assim, você vai se encontrar lá. Seu estilo estará preservado. Logo então, vereis. Acessa lá. Logo vereis. Logo vereis. Então, acessa lá. www.lojamerodesabor.com.br e adquira os produtos. Isso vai dar uma força muito grande para a gente continuar aqui melhorando a qualidade desse podcast. E é isso aí. E fique com a gente. No próximo episódio, continuaremos falando desse pior parlamento do mundo, volume 4. Isso. Porque isso não vai acabar tão cedo. Não. Faça isso, fique com a gente aí, siga a gente nas redes sociais. E discutiremos a emenda constitucional das drogas. Das drogas. É isso aí. Se você é Zé Droguinha, se você é noinha safado, se você é um maconheiro sem vergonha, acompanha a gente. Acompanha a gente, vocês vão gostar. Isso, vocês vão gostar. Siga a gente nas redes sociais. Se você é um careta feliz, você vai gostar. Você vai gostar também. Se você apoia a felicidade, sexo, drogas e rock and roll, também apoia, esse podcast também apoia essa filosofia de vida. Siga a gente nas redes sociais, o Roberto, @Roberto Tardelli, eu sou o @SoltoVerso, a Carla é @Moradeicarla. É isso aí. Siga a gente e fique ligado. Se você é o seu maconheiro safado, fique ligado para o próximo episódio que vamos ter aqui novidades para vocês. Beijo!